Olá pessoal, então, dando continuidade ao nosso conteúdo, vocês viram até agora a probabilidade e essa transcrição da probabilidade para a distribuição discreta. Então, quando eu tenho variáveis discretas, eu tenho probabilidades discretas, distribuição discreta de probabilidade. Tá? O que está falando discreto? Quando eu tenho cada valor de x pode assumir um valor de um número inteiro. Tá? Então você tem uma probabilidade associada com o número 1, uma probabilidade associada com o número 2, com o número 3. Entre o número 1 e o número 2 não tem probabilidade, não é possível acontecer um valor entre aquilo ali. Então isso é variável discreta. Agora a gente vai entrar nas distribuições contínuas de probabilidade. Então o que é uma distribuição contínua de probabilidade? É uma distribuição de uma variável contínua. Então agora eu tenho uma variável que eu estou medindo que ela não assume valores inteiros. Ela assume valores entre um número e outro, possíveis infinitos resultados, tá? E aí ela é descrita por uma função densidade de probabilidade. Então agora o x não assume um valor, ele pode assumir um intervalo de valores. Então quando você assumir esse intervalo de valores, você vai calcular um espaço de valores. Na discreta, quando eu falava assim, qual é a probabilidade de x? Vamos pensar que eu tenho de 0 a 10, então qual a probabilidade de x ser maior do que 7? Você calculava a probabilidade de 8, 9 e 10 e somava. Agora a gente vai falar qual que é a probabilidade de x ser maior do que 7. Então eu tenho um intervalo entre x, ser 7, até maior do que isso. E antes eu tinha o 8, 9 e o 10. Agora eu tenho infinitas possibilidades, porque é uma variável contínua. Então vamos usar o exemplo do tempo. Eu quero ver quanto tempo eu demoro saindo de casa e chegar aqui. Você tem uma distribuição de probabilidade associada com esse tempo. Qual que é a probabilidade de eu demorar menos de 15 minutos? Então é todos aqueles tempos de menos de 15 minutos. Percebam que pode ser 13,49, 13,49 3 milésimos, 13,50. Então eu tenho infinitos valores que ele pode assumir. Tá? E aí entra uma coisa da matemática, que vocês já viram, que ela se associa aqui. Você tem uma reta, tá? Qual que é a probabilidade de um ponto na reta? Qual que é a probabilidade disso? A reta pode assumir infinitos valores. Então a probabilidade de um ponto é 1 sobre infinito. Isso é uma indeterminação, na nossa cálculo a indeterminação probabilidade zero. Então a probabilidade do ponto em um valor específico é 1 sobre infinito, que acaba sendo zero. Então agora, na distribuição contínua, eu não calculo a probabilidade no ponto, eu calculo ela no intervalo. E aí que tem a mágica da matemática. Então como que eu calculo? Vamos pôr um exemplo aqui. Você tem uma distribuição de probabilidade no x aqui e o p de x aqui. Aí você percebe que a função faz essa distribuição aqui. Aí eu quero saber a probabilidade desse valor. Eu quero essa probabilidade aqui. Como que eu calculo essa probabilidade? Você faz o que matematicamente a gente faz. Calcula essa área que representa esses valores. Então qual é a área que está entre o x e o x mais 3? É a probabilidade dele. E aí, como que a gente calcula a área com uma função? Vocês já aprenderam isso. Eu faço a integral dessa função. Então eu calculo a integral de x até a integral de x mais 3. Tá? Então, para eu calcular a função, a probabilidade de cada intervalo, eu tenho uma função probabilidade. Por que a função densidade? Porque ela dá o quanto aquilo ali tem dados, o quanto aquilo ali está denso. E aí eu calculo através da integral da função a área que me interessa ali. Tá? Então, como ela tem um intervalo, o intervalo que me interessa eu calculo através da área. Então, se isso aqui fosse reto, vamos supor que isso aqui seja isso aqui, uma função contínua. Como que eu calcularia essa probabilidade? Isso aqui é um quadrado, um retângulo. Eu calcularia, como que eu calculo a área de um quadrado? Lado vezes lado, você poderia calcular assim. Só que vocês viram que você tem vários tipos de distribuição. E a maioria dessas distribuições não vão ser áreas dessa forma.
você vai ter áreas, como eu fiz ali, uma curva assim, você vai ter áreas mais assim, tá? Então você tem, cada uma dessas você teria um jeito de calcular. Então a parte ruim disso é que você precisaria aprender muito bem a integral das funções. Aí tem uma coisa que ajuda vocês, que é o seguinte, isso a gente está falando para qualquer distribuição contínua, tá? A gente vai entrar numa distribuição contínua específica, que é a distribuição normal, ou gaussiana, ou de sino, dependendo de onde você está olhando, onde você está buscando conteúdo, vão estar chamando disso aí, que é uma específica, tá? Uma distribuição específica. Essa distribuição específica, ela tem essa função probabilidade, tá? Essa função densidade de probabilidade, aonde é 1 sobre sigma, sigma é desvio padrão, vezes raiz de 2π, que multiplica o E de Euler, elevado a menos x menos a média elevado ao quadrado, dividido por 2, sigma quadrado, que seria a variância, tá? Então essa é a função probabilidade da curva normal. Por que ela é tão interessante para a gente? Quando isso foi descrito, quando essa probabilidade foi conhecida, vocês já ouviram falar de Friedrich Gauss? Vocês já devem ter ouvido falar em alguns momentos. Então esse cara, ele estava estudando na época dele física e ele fazia mensurações de experimentos físicos. A mensuração do experimento físico, existe um erro associado a isso. Seja o erro pela mensuração, seja o erro pela observação, o erro pelo registro. Você erra em vários casos que estão se fazendo, se repetindo. Então ele pegou esses erros e estava estudando esses erros de distribuição. Estava vendo como que esses erros se comportam. Como que esses erros se comportam, né? Qual que é a distribuição, probabilidade desses erros. E percebeu que essa distribuição de probabilidade desses erros seria esse padrão de distribuição, que é um padrão como se fosse um sino. Ela é centrada na média, então o ponto central dela é média, e ela é assintótica em menos infinito e assintótica em mais infinito. O que quer dizer assintótica? Que esse ponto, essa curva, nunca vai encostar no eixo x, tá? Então ela vai vir aqui até o menos infinito, ela vai continuar, e até o mais infinito ela nunca vai tocar. E ela seguia isso em relação centrada na média, tá? E ele percebeu essa distribuição, fez matematicamente essa distribuição, dava essa função aqui. Por que ela é interessante? Porque conforme se percebeu que a mensuração dos erros seguia essa distribuição, praticamente todas as medidas naturais seguem essa distribuição. Então, tudo que você vai trabalhar com dados que são mensurações naturais de coisas naturais, ela segue essa distribuição. Quantidade de folhas de uma árvore, ramificações, tamanho de árvore, altura da população, tudo isso segue uma distribuição normal, tá? Então, para nossas sociais aplicadas, tudo a gente consegue trabalhar praticamente com distribuição normal. Em alguns casos, não tanto, né? Renda, algumas coisas não especificamente, mas você consegue aproximar para a distribuição normal. Você consegue matematicamente fazer uma distribuição virar distribuição normal, tá? Por que ela é tão interessante quando você percebe isso aqui, tá? Porque ela tem algumas características. Essas características que são extremamente interessantes para elas, que nos fazem utilizar a normal como uma distribuição praticamente para tudo, tá? Então assim, em casos específicos que vocês estiverem trabalhando, quando tiverem profissionais em casa, sabe, de modo geral, você usar a distribuição normal vai te atender perfeitamente, vai estar muito próximo se não tiver exato o resultado. Em pequenos casos, em pouquíssimos casos, não vão seguir a distribuição normal, mas de modo geral você pode aproximar para ele, tá? Então ela é uma ferramenta extremamente útil no nosso conhecimento de estatística, porque tudo é baseado nela. E o que é interessante, que é o que nos permite fazer inferência estatística, que é mostrar por que uma pesquisa com 1000 pessoas nos permite gerar um valor da população de 10 milhões de pessoas, é que as amostras, a distribuição da média das amostras segue uma distribuição normal. Isso a gente vai falar mais para frente, mas é interessante perceber que se eu pegar a média das amostras, essa média das amostras vai seguir a distribuição normal. Então vamos falar agora, que a gente está falando bastante sobre política. Se você pegar todas as pesquisas eleitorais,
e cada pesquisa eleitoral dessa ser uma amostra, quando você olhar essas amostras, e colocar todas elas, você vai perceber que os resultados dessas pesquisas vão seguir a distribuição normal. E isso vai nos permitir fazer uma inferência para quanto que provavelmente é o verdadeiro valor da proporção em determinado candidato, o valor de P, a proporção, tá? Por causa dessa característica, por causa dessa distribuição contínua aqui, tá? A distribuição normal. Então é uma coisa que vocês têm que conseguir dominar isso. Toda a nossa base de conhecimento, a gente caminhou com probabilidade, distribuição discreta de probabilidade, distribuição contínua de probabilidade, para vocês entenderem ou dominarem essa distribuição normal, tá? A distribuição discreta, a gente vai aproximar a binomial, como que eu aproximo a binomial da normal, e aí a gente vai trabalhar nessa distribuição normal. E aí a nossa parte inferencial vai estar baseada nesse conhecimento da distribuição normal, tá? O que a distribuição normal nos interessa? Essas características. Então olha só, característica, um X segue distribuição normal com parâmetros, depois eu vou explicar quando a gente entrar na parte de inferência o que é os parâmetros, mas com parâmetros, ou seja, com informações dos meus dados baseados na média, no MI, tá? Que é onde ela está centrada, e na variância, na verdade no desvio padrão, que é a raiz da variância. Então, com essas duas características, com essas duas informações, eu consigo desenhar a função normal, eu consigo desenhar a curva normal de probabilidade. Eu preciso apenas de dois parâmetros, de duas informações, a média e a variância, tá? Então, com esses dois parâmetros, a gente consegue trabalhar com ele. E aqui tem uma coisa, deixa eu mostrar para vocês. O que modifica? O que modifica quando eu tenho essas coisas diferentes? Deixa eu ver se está em algum lugar aberto aqui. Acho que vai ficar ruim de ver. Deixa eu mostrar para vocês diferentes gráficos de distribuição normal. Eu vou usar isso aqui, deve estudar aí. Ligou aí, tá ligando, né? Então, olha só, isso aqui são diferentes curvas normais, todas desenhadas com aquela função, só que com parâmetros, com informações diferentes da população. Então, eu tenho essa distribuição aqui, a distribuição centrada na média 0 e com desvio padrão 1, ou variância 1. Né? Então, olha só, ela vai estar centrada no 0 e ela vai ter uma certa distribuição em relação a esse 0. Aqui a gente tem uma outra curva normal, onde tem um parâmetro média Mi 3 e a variância 1. Então você percebe que ela está deslocada para o eixo onde o x é 3, mas a proporção, o jeito que ela está desenhada é igual, porque ele está falando que a variância desses caras são iguais. Então a média dá onde ela está centrada. Uma mudança de média muda onde ela está centrada. A variância dá o quanto ela está dispersa em relação a isso. Aqui nós temos um exemplo onde você tem uma distribuição com média 6, então você percebe que ela centrou mais para cá e ela tem uma variância de 25. Então o desvio padrão dela é 5. O desvio padrão dela permite, olha só, que ela seja mais achatada, né? Que ela fica menos dispersa em relação
em relação à média, tá? Aqui você tem um outro caso, onde a mesma média 6, ela está centrada no mesmo ponto, só que o desvio padrão dela, a variância dela é 4 e o desvio padrão dela é 2. Então ela está mais aberta, mais achatada. Então a variância, ela vai dar, isso aqui é ponto 25. É ponto 25. É que eu estava vendo errado, mas é ponto 25. Então a variância dela é 0,05, ela é mais centrada e essa 2 mais dispersa. Então, a média vai ser onde ela está centrada e a medida de variabilidade de dispersão, variância ou desvio padrão vai dar o quanto essa curva está achatada ou menos achatada. Então, todas elas têm a mesma curva de sina, desenhada pela mesma função, mas apresentam os resultados dos dados diferentes. Então, aqui eu tenho uma mensuração de uma população com uma determinada informação, aqui outra, aqui outra, aqui outra. Tá? Então, cada parâmetro desse, a média vai mudar onde ela está centrada, e a variância vai dizer o quanto ela está dispersa em relação à média, se ela está mais concentrada ou menos concentrada. Tá? Outras informações importantes sobre a distribuição padrão, que nos permitem ou que nos interessa falar sobre ela. Eu vou deixar desenhado ali, vou deixar esse aqui porque a gente vai usar depois. Ela a média é igual à moda, que é igual à mediana. Isso é o que a gente vai começar a calcular semana que vem. E aí eu vou apresentar certinho o que são as definições e como calcula. Mas o que é a média? É a soma de todos os casos dividido pela quantidade de casos, igual a média que a gente está acostumado a calcular. Moda é a medida que mais aparece na distribuição. Então é o valor que mais se aparece. Mediana é o valor que divide em 50% dos dados para mais e 50% dos dados para menos. Então a mediana divide exatamente a quantidade de dados para mais e para menos. A moda é o valor que mais aparece e a média é a soma dividida por ele. O que é característica da distribuição normal? Que a média é igual à mediana, que é igual à moda, que é igual à mediana. Então a medida que a gente calcula a média vai ser o valor que mais aparece, vai ser o valor que mais repete dos dados, e ele vai ser o valor que divide em 50% para mais e 50% para menos. Tá? Isso porque essa distribuição é simétrica em relação à média. Tá? Então essa informação vai falar assim, olha, eu tenho um valor médio, então vamos supor que eu pegue a altura de vocês aqui. Eu calculei a altura de cada um, dividi pela quantidade de pessoas, deu uma média de 1,70. Se eu sei que isso segue uma distribuição normal, provavelmente a média é 1,70, o valor que mais aparece na sala vai ser 1,70, e se eu pegar 1,70 e contar quantas pessoas tem mais do que 1,70 e menos do que 1,70, vai ser exatamente igual. Então eu tenho 20 pessoas mais do que 1,70 e 20 pessoas menos do que 1,70. Está dividido exatamente a quantidade de pessoas iguais. Tá? Então tudo que eu sei por um lado, eu sei para o outro, quando ela é simétrica. Tá? Isso aqui tudo a gente está falando de um conjunto grande de dados, né? De uma população, quando eu estou estudando a população. Essas são as características que são interessantes a gente perceber da normal. E o que é o interessante em relação à probabilidade da curva normal? Como a distribuição é centrada na média e eu tenho um parâmetro variância, que é o sigma quadrado, quando eu tiro a raiz do sigma quadrado, eu tenho o desvio padrão. Então, quando eu construo um intervalo onde eu pego a média menos um valor de desvio padrão e a média mais um desvio padrão, eu vou ter 68,3% dos dados ali dentro. Não importando qual o valor da média e não importando qual o valor do desvio padrão. Quando eu construo um intervalo de menos um desvio padrão, mais um desvio padrão, ali dentro desse intervalo tem 68% dos dados. Tá? Se eu pego e construo um intervalo com 2 desvios padrões, eu pego o valor do desvio padrão vezes 2, e isso soma na média e tiro da média, esse intervalo de menos 2 desvios padrões mais 2 desvios padrões vai ter 95,4% dos dados. E se eu pego o intervalo com 3 desvios padrões, a média menos 3 e a média mais 3, eu tenho 99,7% dos dados. E se eu pegar mais 4? Você lembra que isso aqui nunca vai tocar no X, então você nunca vai ter 100% dos dados. Você vai aumentar aqui para 4 desvios padrões, aqui vai aumentar para 99,8
Depois para 5, então você vai construir um intervalo muito grande para pegar todos. Mas olha só, com uma informação da média e com uma informação do desvio padrão, eu consigo saber de cabeça praticamente qual a probabilidade de eu pegar 70%, 95% e 99,7% dos dados. Isso em qualquer distribuição, tá? Então vamos olhar esse exemplo aqui, ó, que eu estava desenhando. Se você pegar e construir um intervalo de confiança, um intervalo de 0, qual que é o desvio padrão? 1. Então, 0 menos 1 vai ser menos 1, se eu pegar o valor menos 1 aqui. E 0 mais 1, mais 1. Se eu pegar o valor menos 1 e mais 1 e calcular a área desse cara aqui, vai ter 68% dos resultados ali dentro. Se eu pegar 0 e menos 2, 2 vezes 1, né, que é o desvio padrão, menos 2 e mais 2, e eu olhar a quantidade de dados aqui dentro, a probabilidade ali vai ser 95,4. Ah, mas e nesse caso? Mesma coisa. Se eu pego aqui o x, a minha média, que é 6, um desvio padrão, que é 0,25. Então, 6 menos 0,25, ele vai ter um valor mais 6,25. Quando você olhar esse intervalo, você vai ter 68% dos valores ali. Se você fizer em qualquer distribuição dessa, nesse caso aqui, que é mais amplo, mesma coisa. Eu vou abrir um pouco mais o intervalo ou fechar um pouco mais o intervalo devido ao desvio padrão e variância, tá? Mas a probabilidade dentro de um desvio padrão e um desvio padrão para mais e um para menos é sempre 68% dos dados, tá? Independente dos parâmetros da população. Então isso nos permite fazer inferências bem interessantes. Se eu sei que a altura de vocês da sala, vamos por assim, se eu sei que a nota de... na verdade a gente vai trabalhar daqui a pouco. Se eu sei que a nota de vocês da aula segue a distribuição normal, eu preciso saber qual que foi a média da sala e qual que foi o desvio padrão da sala para saber quantas pessoas tiraram, qual foi a nota que 70% das pessoas tiraram. Eu pego a média menos um desvio padrão mais um desvio padrão e falo, olha, entre 5,5 e 5,5 e 6,5 eu tenho 70% das pessoas. Só com essas duas informações, tá? E é isso também que nos vai permitir, quando fazer a inferência, utilizar isso para construir o intervalo de confiança da pesquisa. Quando a pesquisa fala lá, tem 95% de confiança, de confiabilidade, ele está falando que ele está usando esse intervalo aqui para fazer a pesquisa, para falar, olha, os dados dessa pesquisa em relação à população vai estar nesse grupo aqui, porque eu usei 2 desvios padrões para mais, 2 desvios padrões para menos. E o erro é a junção dessa relação de confiabilidade dessa aqui com a quantidade de variabilidade dos dados. Mas a confiabilidade, quando você ouve na pesquisa, ele está falando isso, olha, se eu construir esse intervalo, vai estar dando 95% dos dados, que a gente vai aprender um pouco mais para frente. Tranquilo aí? Alguma dúvida? Isso é importante vocês dominarem, sabe, de cabeça, porque vai ajudar vocês a perceberem muitas coisas na distribuição do mundo, muitas coisas que vocês estiverem trabalhando, e aí com apenas esses 2 parâmetros, tá? Vamos para a parte agora de calcular a probabilidade na distribuição normal. Então, se eu tenho essas informações de mais ou menos um desvio padrão, você tem praticamente de cabeça essa informação, tá? E lembre que ela é simétrica em relação à média. Então, menos do que a média, eu tenho quantos por cento dos dados? 50%. Qual que é a probabilidade de eu pegar um número menor do que a média? 50%. Qual a probabilidade de eu pegar um número maior do que a média? 50%. Qual que é a probabilidade de eu pegar um número entre a média e um desvio padrão para menos? 50%. 68 dividido por 2, vamos tirar o 0,3 para ficar fácil. 68 dividido por 2, 34. Daqui para cá eu tenho 50, quanto que é a área que eu tenho aqui? 50. Nessa parte aqui, quanto que eu tenho? 68 dá o total. Só nessa parte aqui eu tenho quanto? 34, que é só dividido por 2. Se eu quero daqui para cá, eu tenho 50 menos o 34. Então, só com essas quantidades dos desvios padrões, você consegue ter uma noção muito boa dos valores.
Tá? Agora, e se o valor que eu estou querendo saber não é o valor exatamente de um desvio padrão, ou de 2 desvios padrões, é 1,3 ou 0,79 desvios padrões. Como que, teoricamente, a gente deveria fazer? Pega essa função, faz a integral dela em relação aos valores que você quer. Só que aí tem a boa notícia para vocês. Essa função não tem integral analítica. Eu não tenho como integrar ela matematicamente de uma forma abstrata. Então, como que ela é trabalhada? Numericamente. Você põe o valor e vai construindo cada distribuição normal. Antigamente, eu não sei se vocês sabiam, que não tinha computadores. Então, como que as pessoas, imagine quando Gauss descobriu isso, como que ele fazia essa conta? Estou medindo a altura de vocês são a minha população. Faço a média e o desvio padrão. Eu teria que calcular a probabilidade de todos os pontos de vocês. Aí eu fui lá e peguei outra sala. Mesma coisa, eu tinha que calcular isso. Então o que eles criaram para não ter esse problema? Uma distribuição normal padrão. Tá? Essa distribuição normal padrão tem a curva de distribuição de uma normal com parâmetros 0, média centrada no 0 e variância 1, ou desvio padrão 1. Tá? Então eles pegaram e calcularam essa distribuição aqui, com média 0 e desvio padrão 1. E construíram uma tabela de probabilidade para todos os valores desse cara. Tá? E aí você pode pegar qualquer distribuição e transformar nessa distribuição padrão. Qualquer distribuição eu consigo centrar ela no 0 e pegar o desvio padrão e centrar ela no 1. Como que eu faço isso? Essa distribuição normalmente é chamada de Z. Então, Z tem distribuição normal. Z tem distribuição normal, tá? Centrada no 0 e no 1. Então, como é que eu transformo qualquer distribuição numa distribuição Z? Eu vou pegar o valor que me interessa menos a média dividido pela quantidade de desvios padrões. Então eu vou pegar essa distribuição e vou... Imagina que você tem uma distribuição com média 5. Como que eu zero essa média? Eu vou pegar essa distribuição que tem média 5 e vou tirar 5. Então ela vai para o 0. Como que eu padronizo, como que eu transformo em padrão a quantidade de desvios padrões? Lembra que ele é uma relação de espaço, então eu pego ele e divido por ele, para manter o 1. Tá? E aí você tem essa informação. Então, vamos calcular a probabilidade de um valor. Vamos pôr vocês para testarem aí. Tem alguma dúvida quanto a isso aqui? Tá tranquilo? Tá? Então, vamos fazer uns exercícios para vocês